Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre uma série que eu estou iniciando que realmente eu estava com muita vontade de fazer, mas me faltava tempo. É de falar sobre o universo, exatamente, o nosso universo, né, e suas várias variantes, constante cosmológica, cosmologia, astrofísica, falar sobre o universo em expansão, universo, né? Ou seja, falar sobre o universo, o que nós conhecemos da sua história, desde o iniciozinho até para onde vai, vamos especular algumas coisas são fatos, mas é isso aí, vamos nessa série explorar o universo. Bom, para começar nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o universo estacionário versus universo em expansão. Nos primórdios, né, da ciência, muitos, a maioria deles, né, era praticamente a dominante, né, a ideia dominante, não se ousava falar ao contrário, que o universo era estacionário. Né? Então, nós vamos ver exatamente isso aí, até a evolução do pensamento de um universo estacionário até o universo em expansão. Tá certo? Então, fique comigo se você quiser saber sobre esse vídeo. Se não, não esqueça de perder os próximos vídeos. Mas deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal se for a primeira vez. Não deixe de finalzinho do vídeo deixar um comentário. Então, vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Universo estacionário versus universo em expansão, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver primeiro aqui as hipóteses que eram lançadas. Né? Vamos começar com o universo, né, segundo a Mesopotâmia, né, naquela região lá do Iraque, né, que é uma região uma das mais antigas que começavam na humanidade, começaram a olhar para o céu e tentar desvendar os seus segredos. Tá? Então, esses registros eles foram encontrados, né, em tábuas, né, de argila suméria, escritas em cuneiformes, né, essa escrita meia louca aqui, né, e são datadas de 3.500 a 3.200 antes de Cristo. Ou seja, né, já tem um tempinho que começamos a olhar para o céu. Então, eles viam o universo como um disco flutuando no oceano, e isso constitui a premissa para que os primeiros mapas gregos, como os de esse cara aqui, né, e Hecatateus, né, de Mileto. Esses nomes são muito complicados para eu falar, mas tudo bem. Fica aí, Anaximandro. Pronto, falei. Bom, filósofos hoje está difícil, hein, pessoal? Filósofos gregos, posteriormente, observando o movimento dos corpos celestes, estavam preocupados em desenvolver modelos do universo baseados mais profundamente nas evidências empíricas. Então, os gregos eles começaram a observar e tentar. Esse empirismo na época era mais baseado na observação, e algumas coisas até de uma pequena experimentação, mas ainda longe, longe, longe do método. Tá? Então, aconteceu isso aqui. Ó. A estrutura do universo, segundo Aristóteles e Ptolomeu, a Terra ocupa o centro do universo e os quatro elementos preenchiam todo o espaço abaixo da esfera lunar. Acima dela havia uma série de cascas esféricas onde mover-se-iam diversos planetas, e a última seria o céu estrelado. Então o universo, né, segundo eles, era como se fosse uma cebola, né? Então imagina na antiguidade o universo como se fosse uma cebola, né? Várias cascas. Né? Então isso daí foi uma das primeiras hipóteses, né, dos mapas, né, estrelados lá na época de Aristóteles, né, e Ptolomeu. Né? Então vamos lá. Depois disso, né, aconteceu o seguinte: de acordo com a interpretação física de Aristóteles, né, no caso não é física, no caso é filosofia natural, né, do modelo, as esferas celestes giravam eternamente com um movimento uniforme em torno, em torno de uma Terra estacionária. A matéria normal está
inteiramente contida na esfera terrestre. Então, o que ele chama de matéria normal? Essa matéria que é presente hoje em dia, né, na terra, água, tudo que existe, né, planta, oceano, tudo estava aqui. Né? Isso seria a matéria normal. De um mundo, né, onde é um tratado teológico, de um mundo é um tratado teológico e científico incluído no Corpus Aristotélico, né, composto, né, entre 250 a.C. e 350. E ele formava aqui 5 elementos situados em esferas em 5 regiões, o menor sendo em cada um, em cada caso, cercado pelo maior. Então, né, essas esferas eram menores dentro, né, e, claro, né, isso aí hoje em dia é óbvio, mas na época foi uma revolução, né? A saber que a Terra é cercada por água, a água cercada por ar, o ar cercado por fogo e o fogo cercado pelo éter, né, que compõe todo o universo. Essa era a visão, né, desse mundo, né, desse tratado teológico e científico, entre aspas. Né? Essa seria essa visão. Aí depois, né, começou, né, outros filósofos gregos, né, como o filósofo pitagórico Filolaus, né, postularam, de acordo com o relato desse cara aqui, que no centro do universo havia um fogo central, né, em torno da qual a Terra, o Sol, a Lua e os planetas giravam em movimento circular uniforme. Então, né, para eles tudo era uniforme, não existia esse conceito de aceleração lá em cima, o conceito de órbitas era meio complicado. Então, houve uma evolução muito grande, mas também nós estamos falando, né, de alguns anos ou milênios antes de Cristo. E o astrônomo grego Aristarco, né, de Samos, foi o primeiro indivíduo conhecido em propor um modelo heliocêntrico do universo, embora o texto original tenha sido perdido. Uma referência no livro de Arquimedes, né, de Sandy Hocknor, né, descreve o modelo heliocêntrico de Aristarco. Então, esse cara aqui, o Aristarco, ele foi o primeiro a tentar propor um universo, né? Aí ele fala um universo heliocêntrico, né? E suas hipóteses são de que as estrelas fixas e o Sol permanecem imóveis, né? Então, para ele, as estrelas são fixas e o Sol imóvel, e que a Terra gira em torno do Sol na circunferência de um círculo. A circunferência de um círculo parece redundante, mas círculo é uma coisa e circunferência é outra, tá? São duas coisas diferentes. O Sol no meio da órbita, né, no caso o Sol no centro, né, que a esfera eram fixas e situada no mesmo centro como o Sol. Então o que acontece? Para o Aristarco, você tinha um Sol fixo, as estrelas fixas e os planetas giravam. Tá? Porque o que acontece? Na época eles não tinham como perceber que as estrelas se movimentam. Porque esse movimento ele é muito devagar, né? Devagar em termos, né, de tempo, ele vai demorar muito tempo para ocorrer, porque simplesmente as distâncias são muito grandes, tá certo? Vamos lá. Então, com isso, né, depois, né, o modelo aristotélico foi aceito no mundo ocidental por aproximadamente 2 milênios, 2.000 anos desse movimento, até Copérnico reviver a perspectiva de Aristarco, que os dados astronômicos poderiam ser explicados de maneira mais plausível, né, se a Terra girasse ao redor do Sol, né, como se o Sol colocasse no centro do universo. Então, por enquanto, né, o Sol ainda era o centro do universo, não tínhamos conhecimentos, né, de galáxias, nada disso. Tá? Aqui esse é o modelo, né, de Copérnico, né, mas Thomas Digson que desenhou, né? E é no século, né, 16 que surge, né, Copérnico em uma nova teoria astronômica. Copérnico propõe que a teoria heliocêntrica, na qual o Sol é o centro em torno do qual todos movem os planetas, a própria Terra, é tirada do centro do universo. Né? Então, exatamente, essa teoria de Copérnico, né, veio, né, falar, só que todos eles sempre falavam o seguinte, que o Sol era o centro do universo. Tá? O Sol era o centro do universo. Mas, mesmo a visão geral, né, de Copérnico não era totalmente diferente da antiga.
Ele ainda acreditava em orbes transparentes, encaixados, girando uns dentro do outro, né? A diferença é que eles estariam girando em torno do Sol e não da Terra. Então, essa parte desses orbes aqui ainda ficou durante muito tempo, né? Até ser totalmente refutado. Bom, aí vem agora, né, como observado, né, pelo próprio Copérnico, vem agora uma parte, né, da astronomia árabe também, né, que foi muito importante, vocês vão ver. Como observado pelo próprio Copérnico, a noção de que a Terra gira é muito antiga, datado de pelo menos, né, 450 a.C., né, 350, ou seja, vários deles já achavam que a Terra girava em torno, né, do próprio eixo. Aproximadamente um século antes de Copérnico, o estudioso cristão Nicolau de Cusa também propôs que a Terra girasse em seu eixo, em seu livro On Learned Ignorance. Esse cara aqui, Alcides, né, também propôs que a Terra girasse em seu eixo. A evidência empírica da rotação da Terra em seu eixo, usando fenômenos dos cometas, foi fornecida por Tuzi, né, e Al-Kishnar, esse cara aqui, né? Mohammed Ibn al-Sahan, né, que é o Tuzi, foi arquiteto, filósofo, médico, cientista, teólogo. Ele é frequentemente considerado o criador da trigonometria como uma disciplina matemática por si só. Esse cara aqui, realmente, ele foi fabuloso, tá, para a história da matemática. E então a noção do que a Terra gira, né, no próprio eixo também já vem bem antiga, né? E esse camarada aqui, né, forneceu a prova empírica, no caso, né, evidência empírica, né, através, né, de cometas, né? Então, isso aí já não é de agora. Agora, essa cosmologia foi aceita até por Isaac Newton, Christopher Hitchens e outros cientistas como Edmund Halley, né? Edmund Halley é o nome, né, do cometa Halley, né? Jean Philippe, né? Que observaram independentemente que a suposição de um espaço infinito preenchido uniformemente com estrelas levaria à previsão de que o céu noturno seria tão brilhante quanto o próprio Sol. Isso ficou conhecido como paradoxo de Orbis. Isso daqui será explicado em outro vídeo, que isso aqui já caiu por terra. Newton acreditava que em um espaço infinito uniformemente preenchido com matéria causaria forças e instabilidades infinitas, fazendo com que a matéria fosse esmagada por sua própria gravidade. Essa instabilidade foi esclarecida em 1902 pelo chamado instabilidade, né, critério de instabilidade de Jeans. Ou seja, Newton, século XVIII, passaram-se quase 2 séculos até isso, né, ser estabelecido e ser resolvido. Bom, agora nós já vamos chegar já num período onde a observação, onde o método já estava bem mais desenvolvido, e é justamente, né, um dos pioneiros esse cidadão aí, né, George Lemaitre. Ele foi um padre jesuíta e também um físico, né? Ele era bastante admiração sobre ele, né, porque a própria início das ideias dele, né, provocou o início também, né, da própria teoria do Big Bang. Então, ele foi o primeiro a identificar que a recessão das galáxias, ou seja, o movimento das galáxias, né, próximas, podem ser explicados por uma teoria de um universo em expansão, que foi observacionalmente confirmada logo depois por Edwin Hubble, né? Bom, Hubble, né? Esse cara aqui, tivemos o Halley do cometa, né? O Hubble do telescópio, né? Então, Hubble descobriu que muitos objetos anteriormente pensados como nuvens de poeiras e gás e classificados como nebulosas eram, na verdade, galáxias além da Via Láctea. Ele usou a forte relação direta entre a luminosidade da galáxia e o período de pulsação, né, de uma variável cafeida. Então, o que acontece, pessoal? A luminosidade da galáxia, a luminosidade de uma estrela, você consegue calcular basicamente também a distância.
tá? Somente pela luminosidade. Justamente, depois nós vamos explicar isso com mais detalhes. Tá? Esse aqui é um vídeo introdutório. Então, essa luminosidade de galáxias, tal, o Hubble teve o quê? Ele, com observações, né, através de telescópios, tal, ele conseguiu, né, ver que antes a gente acreditava que eram poeiras, né, que eram até chamadas nebulosas, né, tal, mas não. Muitas dessas nebulosas não eram nebulosas, eram outras galáxias em si, tá certo? E com o melhoramento, né, de telescópios e tal, nós podemos cada vez mais verificar a luz dessas galáxias e ver, né, até mesmo a maioria da parte da sua composição e ver também, né, a sua forma, né, espiral ou não. Tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Bom, continuando aqui nessa parte, né, Hubble forneceu evidências de que a velocidade, né, recessional, ou seja, a velocidade de recessão, né, de uma galáxia aumenta com a distância da Terra. Uma propriedade agora conhecida como Lei de Hubble. Apesar do fato ter sido proposto 2 anos antes por Lemaitre, a Lei de Hubble-Lemaitre implica que o nosso universo está se expandindo. Ou seja, através dessa observação de Hubble, proposta inicialmente por Lemaitre, né, que seria, no caso, né, tá se expandindo, né, você vê que ele simplesmente identificou essa recessão das galáxias, esse movimento, e precisava de uma prova experimental, uma forma de observar isso. E Hubble foi o cara que foi lá e apontou o telescópio, fez as medições, calculou e ó, Lemaitre tá certo, né? Acabou tendo uma briga na época, né, de quem formulou quem, mas hoje em dia ele é mais aceito, né? Mais conhecido como Lei de Hubble, mas também pode ser Hubble-Lemaitre. Tanto faz, os dois tiveram assim, uma tremenda contribuição, e essa contribuição foi muito importante para conhecermos o que? Justamente essa expansão do universo. Tá? Então, uma década antes, o astrônomo americano Vesto... Opa, eu esqueci aqui de botar. O astrônomo americano Vesto Slipper havia fornecido a primeira evidência de que a luz de muitas dessas nebulosas estavam fortemente deslocada para o vermelho, indicando altas velocidades de recessão. Então, esse astrônomo, ele fazendo medições também, tentando ver essas nebulosas na época, que na verdade não eram nebulosas, ele via que muitas dessas luzes estavam indo para o vermelho. Tá? Então vamos entender o que é isso. Bom, a lei de Hubble. Uma década antes de Hubble fazer suas observações, alguns físicos e matemáticos tinham estabelecido uma teoria consistente de um universo em expansão, utilizando as equações de campo de Einstein, né, da relatividade geral. A aplicação dos princípios mais gerais da natureza do universo produziu uma solução dinâmica que confiava na noção predominante do universo estático. Então, até esse momento, pessoal, a parte não, o universo é estático, o universo não se movimenta, né? Não tem essa coisa de expansão, não, o universo lá está lá quietinho. Então, justamente com os trabalhos de Hubble, Lemaitre e Slipher, essa coisa caiu por terra. Né? Então foram evidências de observação, evidências de medições astronômicas que fez isso. Mas, então, acontece isso aqui. Ó. A própria lei de Hubble, né, essas observações, né, de Slipher, então, em 1912, ele mediu, né, o primeiro efeito Doppler, de uma nebulosa espiral. Nebulosa era o termo, né, obsoleto para galáxias. Bom, efeito Doppler, pessoal, vocês se lembram o que é isso? O que é efeito Doppler? Vocês estão numa rua, aí você escuta uma ambulância, ela vem assim, uau, 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 uau. Minha onomatopeia de ambulância foi perfeita. Mas o que é isso? O efeito Doppler nada mais é que a aparente mudança de frequência, né, de uma onda. Ou seja, ela pode ser uma onda sonora ou uma onda eletromagnética. Então, em relação ao observador, você tem que, enquanto um objeto que está emitindo essa onda, ele vai se aproximando, parece que a frequência depende da fonte emissora, não depende de mais nada.
Então, mas parece que o quê? Que essa frequência está ficando mais forte, o som, né, no caso do efeito Doppler, né, estaria ficando mais forte, estaria ficando com o quê? Uma frequência mais energética. E quando ele se afasta, né, então a onda vai se afastando, ela parece que vai perdendo essa energia. Então, isso que é o efeito Doppler. Tá? O efeito Doppler também pode ser utilizado na astronomia. Então, logo ele descobriu que quase todas essas nebulosas estavam se afastando da Terra. E ele não compreendeu as implicações cosmológicas desse fato. E, na verdade, era alternadamente controverso que essas nebulosas eram ou não universos insulares fora da nossa Via Láctea. E ainda teve também, nesse início, que eles pensavam o seguinte: bom, será que isso daí são pequenos universos fora da nossa galáxia, fora do nosso universo? Eram pequenos universos, então por isso foram chamados universos insulares. Ou seja, foi uma evolução, né? A gente já sabia que estava se expandindo, mas antes de você chegar e falar assim, não, poxa, isso aí eram galáxias, não, eram considerados universos insulares, ou seja, pequenos universos, ilhas em torno do nosso universo, até a nossa compreensão atual, tá? Então, pessoal, seguindo isso daí, as equações, né, a equação de Lemaitre, em 1927, 2 anos antes de Hubble publicar o seu próprio artigo, o padre e astrônomo belga Lemaitre foi o primeiro a publicar pesquisas derivadas que até hoje são conhecidas como a lei de Hubble. Então, através, muitas dessas observações, Lemaitre foi e fez também as suas contribuições na parte teórica, né? Então, ele fez, ele através de uma observação, publicou uma teoria, né? Ele fez, no caso, uma proposição, né? Que até a época era uma hipótese, e foi com Hubble que foi e confirmou isso. Aí acabou virando uma lei, tá certo? Então, vamos entender um pouquinho. A lei de Hubble. A lei de Hubble também é conhecida como lei de Hubble elemétrica e observação cosmológica física de que objetos observados no espaço profundo ou espaço extragaláctico de 10 megaparsec. O que é isso? O que é essa unidade, né? Parsec. Então, essa unidade, ela é o quê? É uma unidade de distância, tá? Ela é usada onde muitos trabalhos científicos em astronomia, nós mortais, né, que não trabalhamos com esse tipo de medição, nós conhecemos como ano-luz, né, medida de distância. Mas em trabalhos oficiais de astronomia e tal, eles usam, né, o parsec. Então, ele representa o quê? A distância, né, de estrelas, né, ou distância interestelar, distância de galáxias, distâncias muito grandes. Né? Então, o que acontece? Ela equivale à distância de um objeto cuja paralaxe anual, né, média, vale 1 segundo de arco. Essa é a definição. Então, assim, você tem 10 segundos de arco, né, 10 parsec. Então, isso aí é uma distância, por exemplo, só para você ter uma noção, né, por exemplo, no Sistema Internacional de Medidas, né, um parsec, ele vale 30,86 aproximadamente, 30,86 vezes 10 elevado a 15 metros. Só para vocês terem uma ideia. 30,86 aproximadamente vezes 10 elevado a 15 metros. É longe para chuchu, tá? Então, aí que nós temos 10 a mais devido a um desvio para o vermelho interpretado com velocidade relativa longe da Terra. Acontece isso aqui, pessoal. Se a estrela ou se a galáxia estiver se afastando, se a estrela ou a galáxia estiver se afastando, essa luminosidade que vai chegar até nós, ela vai tender para o vermelho. E se a galáxia ou a estrela estiver se aproximando, essa luminosidade vai tender para o azul, tá? Então, né, quanto mais fraca a galáxia, ou seja, quanto mais fraca a luminosidade, e portanto, mais distante e maior será o deslocamento para o vermelho no seu espectro, chamado redshift, né?
Então, você tem também o Blue Shift, né, que seria o que? O desvio para o azul, quando o objeto astronômico está se aproximando, né, numa estrela, uma galáxia, ou quando está se afastando, né, que é o que? É o desvio para o vermelho. Isso daí acontece por causa aquilo que eu falei, da lei de Hubble. Né? Então, essa velocidade média pelo efeito Doppler de várias galáxias que se afastam da Terra é aproximadamente proporcional à sua distância da Terra para galáxias e algumas centenas de megaparsecs de distância. Então, existem galáxias tão longe, mas tão longe, que a luz dela é um vermelho assim muito fraquinho mesmo. E muitas outras você não consegue, tá, distinguir também somente com a luz visível. Nós temos que usar outros tipos, né, de visualização, outro tipo, né, de comprimento de onda para poder ver. Isso aí nós vamos ver também em outros vídeos, certo? Bom, e para finalizar, né, nós temos o seguinte, que a lei de Hubble é considerada a primeira base observacional para a expansão do universo e hoje serve como uma das evidências mais frequentemente citadas em apoio à teoria do Big Bang. Tá? O Big Bang está aí em aspas, né? Porque justamente é um nome chulo que acabou pegando, né? Bom, pessoal, é isso que eu queria tratar hoje. Né? É um vídeo assim bem introdução, bem de leve, tá? Para poder olhar como é que foi a evolução do conceito da humanidade, do próprio universo, do próprio cosmos, né? E mais tarde nós vamos desvendando mais sobre esse assunto. Pretendo fazer pelo menos um vídeo desse por semana, né? Para não cansar também o povo e também porque tem que ter um certo cuidado para fazer essas apresentações para não pegar muito pesado, tá? Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se gostou, né, não deixe de deixar seu like, não deixe de, por favor, curtir o canal. Não deixe, por favor, também de deixar seu comentário no final desse vídeo. Link para a descrição, link na descrição de apoio ao canal também, PicPay para quem quiser. Muito obrigado, até a próxima.